Oi, minhas fofurinhas, tudo bom? E o vídeo de hoje é mais um vídeo nessa máquina de costura. A gente já tá no 10º vídeo. Já tiveram vários vídeos nessa máquina, conhecendo, passando a linha, casinha do botão, regulando os pontos. E se vocês quiserem, então, assistir os vídeos anteriores, eu vou deixar a playlist no i, que fica aqui no cantinho, e vou deixar aqui nos comentários fixado também o link pra playlist, pra vocês poderem assistir todos os vídeos, tá bom? E esse vídeo, então, é o vídeo da agulha dupla, que é essa agulha daqui, ó, tá vendo? Eu vou explicar um pouquinho pra vocês os tipos de agulha, pra que serve a agulha dupla, né, pra que tanto a gente consegue usar ela, e também o mais importante, como usar ela nessa máquina daqui, como passar a linha, como colocar a agulha, tudo bem detalhadamente pra vocês conseguirem entender e aproveitar as facilidades, a praticidade que a agulha dupla dá pra gente na hora de costurar. Eu tô aqui então com a minha agulhoteca, que tem vários tipos de agulha, passadores, pra máquina, pra overlock. Eu fiz essa agulhoteca aqui no canal, se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho sobre ela, eu vou deixar no card, no i que fica aqui no cantinho, que eu já expliquei sobre vários tipos de agulha, pra que serve, como funciona, expliquei detalhadamente. Então se vocês tiverem curiosidade, tem vídeo de todas essas agulhas aqui no canal. Hoje eu vou falar pra vocês, vou mostrar a agulha dupla, que é essa daqui, tá vendo, ó? Eu tenho duas, mas existem algumas variações também, não são muitas, como a gente costuma ver para as outras máquinas, né, que tem várias numerações, mas, se eu não me engano, acho que são 3 modelos, desses modelos tem a 3mm, a 4mm, que eu já vou explicar pra vocês. Então tem algumas variações, mas não são muitas, tá bom? Nesse caso aqui, eu tenho essas duas. Essa daqui é mais estreitinha e essa daqui o espaçamento é mais largo. A mais estreitinha, ela vai fazer um pontinho mais juntinho com o outro. E a mais larguinha vai, né, fazer uma costurinha um pouquinho mais distante uma da outra. Ela faz um pontinho bem legal, né, que são duas costurinhas na parte da frente e um zigue-zague na parte de trás, que eu já vou mostrar pra vocês de pertinho na máquina. Só vou explicar um pouquinho antes pra vocês entenderem, mas a gente já vai pra máquina, tá bom? E aí essa costurinha acaba imitando um pouquinho, ficando um pouquinho parecida com a galoneira, que são duas costurinhas na frente, né? Às vezes até 3. E aí tem o zigue-zague, né? O acabamento na parte de trás. Então ela acaba ajudando, assim, quem tem só essa máquina doméstica a ter mais possibilidades para fazer outros tipos de costura, outros acabamentos, né? Então são meio que algumas maneiras, né, que a gente consegue de com uma máquina só ter funções parecidas, não iguais, mas funções parecidas de outras máquinas de costura. E eu vou mostrar de perto então para vocês verem, e em seguida eu já vou mostrar como colocar ela ali, a agulha, e depois como passar a linha na máquina. A agulha dupla que eu tenho são essas duas daqui, que foi as que eu encontrei por enquanto. Ela tem um cabinho só, tá vendo? Que é onde a gente vai colocar na máquina de costura. Esse cabinho é como se fosse uma agulha normal, né? E aí daqui pra baixo tem duas pontinhas, né? Duas agulhinhas, por isso agulha dupla. Então a gente coloca ela normalmente, que nem uma agulha normal. Como vocês podem ver, não espero que dê pra ver, mas tem os escritos dela aqui, falando, né? A marca, Singer. Se eu não me engano, essa daqui é a 11. A 11 eu gosto de costurar tecido mais fininho. E a 14 tecido mais grosso. Então a agulha é essa daqui. Ela é desse jeitinho. E eu vou mostrar pra vocês agora como colocar ela aqui na máquina de costura. Vamos lá então. Pra trocar a agulha tá aqui. Essa daqui é uma agulha comum, normal. Tô com a máquina desligada. Tá importante para não ter perigo de acontecer nada de ruim, não se acidentar, então desliga a máquina. Nessa partezinha daqui, ó, tem um parafusinho, eu vou girar e vou trocar a agulha. Girei, tirei a agulha que tava, vou colocar ela aqui, vou subir até ela ficar bem encaixadinha, vou apoiar com o dedo indicador e vou dando uma apertadinha. E ela vai
ficando bem retinha. Já coloquei ela aqui, dei uma apertadinha, uma acertadinha, tá? Até ela ficar bem retinha e, ó, bem firme, tá? Ó, tá bem fixa e bem firme. E antes da gente começar a costurar, né, sair costurando tudo de uma vez aí, animada, a gente precisa prestar atenção em alguns detalhes. Primeiro, é que o ponto zigue-zague, que é esse botão aqui, tem que estar no zero. Tem que estar no zero porque senão pode ser que a agulha bata do lado de fora no metal e quebre. E a gente não quer quebrar a agulha, porque quebra, tem que trocar, comprar outra. Então presta bastante atenção nessa parte, tá? Verifica se tá no zero e também se tá esse botão no C de centralizado, porque isso aqui, esse detalhe é muito importante para que não quebre a agulha, tá bom? Então, esse primeiro botão no zero, tá? Que é o zigue-zague vai estar desativado. E esse botão aqui no C, que a agulha vai estar centralizada. Se ela estiver para a direita ou para a esquerda, ela vai bater aqui do lado de fora e vai quebrar, tá bom? E aqui vocês podem escolher o que vocês quiserem. Eu vou deixar no 4, que é o ponto mais larguinho. Aqui então vocês escolhem se quer um pontinho menor, um pouquinho mais largo, vocês vão escolher o ponto que vocês quiserem, mas esses dois tem que estar assim. Com a agulha bem encaixadinha então, né, bem firme aqui, ó, a gente já parafusou, ela tá bem firme. Eu vou vir aqui no volante e vou descendo bem devagarinho pra verificar se ela vai entrar nesse furo aqui, tá vendo, ó, esse furo mais compridinho, se ela vai conseguir entrar sem bater no metal. Vou deixar a câmera aqui pra vocês verem. E vou mexer no volante devagarinho, ó. Tá vendo a agulha mexendo? Então, eu vou descer bem devagar e vou verificar. Ó, eu tô vendo que ela tá entrando bem certinha, sem bater no metal. É importante que vocês façam isso bem devagar, porque se por algum acaso vocês esqueceram do zigue-zague, ó, eu vou mostrar pra vocês o que pode acontecer de errado, mas com muita calma pra não quebrar a agulha. Eu vou deixar o zigue-zague no máximo, ó, no 5, para vocês verem o que vai acontecer. Vou descer devagar, bem devagar para não quebrar a agulha, ó. Ouviu? Ó, ela já tá batendo no pezinho. Ó o pezinho aqui, ó, ela não tá descendo, porque, ó, ela já tá batendo aqui no pezinho. Tá vendo que ela tá em cima do pezinho? Então, se vocês deixarem aqui no 5, que é o zigue-zague ativo, ela vai bater no pezinho, às vezes no metal, vai quebrar a agulha e vocês não vão conseguir costurar, tá bom? Então, no zero, tá? Mostrei aqui só pra vocês verem o que acontece se a gente deixar errado. Aqui também, ó, vou deixar no D, no direito, na hora de descer, ó, tá vendo? Tá batendo aqui no pezinho, ó. Ó o pezinho aqui, ó. Então, tem que deixar no C de centro. Como vocês viram, batendo no pezinho. Mas pode ser que ela bata aqui no metal. Às vezes, se a agulha tiver um pouquinho torta, então pode ser que ela bata aqui. Mas, de qualquer maneira, verifica aqui se tá no zero, aqui se tá no ponto centralizado. Agulha ok, né? Tudo certinho. Agora sim, eu vou mostrar pra vocês como passar a linha pra gente poder começar a costurar. Pra passar a linha, a gente tem duas opções. Se vocês tiverem um retróis grande, vocês vão precisar desse suportezinho aqui, ó, tá vendo? Que aí eu coloco a linha aqui, passo o primeiro fio aqui e depois passo normalmente na máquina. E outra opção é vocês usarem, né, se vocês não tiverem esse suportezinho aqui, que vende na internet, vende em armarinho de coisa de costura, de conserto de máquina, normalmente tem. Eu comprei o meu no lugar que conserta a máquina. E aí eu pintei, enfeitei, já tem até vídeo dele no canal. Se vocês não tiverem aquilo ali, então, vocês vão usar a própria máquina e esses dois pininhos que tem aqui na parte de trás. E aí vocês vão colocar, então, os dois cones aqui e passar a linha na máquina. Então, a primeira opção é um cone ali e um aqui. Eu gosto de usar assim porque eu tenho bastante retróis grande. E a outra opção, então, é usar os dois pequenininhos daqui. Eu vou mostrar nessa opção daqui porque eu acho que todo mundo, né, já tem esse suportezinho aqui na máquina.
que tem esses dois pininhos, eu acho que fica mais fácil de vocês terem e de seguir. Uma dica, caso a sua máquina não esteja com dois pininhos, ou esteja quebrado esse pininho daqui, na parte de trás tem como desparafusar e vende ele solto, tá bom? Eu tô falando isso porque a minha vinha com um só, e aí eu pedi pro moço da máquina quanto que era, né? Pra ele poder trocar, acho que foi R$3 a pecinha nova, né? Foi bem baratinho. E aí ele trocou, né? Porque tinha um só, acho que ficava por aqui. Ficava acho que aqui assim, né? Tinha um só. E aí eu pedi pra ele colocar os dois, tá? Então tem como trocar essa peça caso a sua máquina esteja quebrada, ou não veio, ou não tem, né? Porque às vezes essas máquinas antiguinhas, a gente precisa dar uma reformadinha. Então é só uma dica, caso de vocês não esteja desse jeito, tá bom? Essa peça aqui vende avulsa e tem como trocar. Vamos começar então. Eu separei essas duas cores aqui, amarela, roxa. E na parte de baixo eu escolhi um tom de um verde meio azulado, porque aí vocês vão conseguir ver o contraste de cores e entender melhor como que funciona. Eu gosto bastante disso, né? De mostrar bem colorido para ficar fácil de entender. E aí o processo é bem simples. A gente vai colocar as duas linhas, os dois carretéis na parte de trás e vai passar a linha normalmente até chegar nesse ferrinho daqui, tá bom? Eu vou mostrar aqui meio rapidinho. Se vocês quiserem mais detalhado, já teve um vídeo de passo a passo em vários ângulos diferentes de como passar a linha nessa máquina, tá bom? Então vamos rapidinho aqui, só pra vocês verem. Ó, tô com as duas linhas ao mesmo tempo, tá? Vou passar elas por aqui, por esse furinho daqui. Vou passar depois por esse furinho daqui de cima. Tá vendo? Agora eu vou dar a volta por esse meiozinho, essa molinha que tem aqui, dessa maneira. Passou por esse ganchinho, depois vem aqui por trás desse ferrinho, dessa maneira. Vou vir por esse outro furinho daqui. Se essa parte tiver aqui, ó, dentro da máquina, gira o volante, que aí essa peça sobe, tá bom? Vou passar pelo furinho, o fio tá aqui, vou passar de novo por esse ganchinho, dessa maneira, vou passar por essa molinha e vou parar por aqui. Então eu saí com as duas linhas daqui, passei por esse ganchinho, esse furinho daqui de trás da máquina, vim por esse furinho, tá vendo? Desci com a linha, passei aqui na tensão da máquina, ó, tem uma molinha aqui, tá vendo a molinha, ó? Passei pelo meio dela, tá vendo, ó? Tem essa molinha e tem uma molinha ali atrás, eu passei pelo meio das duas. Passei por volta dela, subi, tá vendo, ó? Subi por esse ganchinho aqui, passei por trás dele, subi, passei por esse furinho daqui pra cá, desci com o fio, tô com o fio aqui, passei por essa molinha daqui, tá vendo? A gente passou então normalmente na máquina, como se fosse uma linha comum, uma costura, né, reta, normal, até aqui. Na hora que chegar nesse espiral de metal que tem aqui, a gente vai dividir a linha em duas partes. A gente faz essa divisão porque como tem duas agulhas, se a gente até o finalzinho for com elas juntinhas, elas vão embolar. Então essa parte é muito importante, que é com que vai fazer com que costure bem e não fique puxando, né? A linha não fique puxando a agulha e acabe quebrando ou entortando a sua agulha, tá? Então muita atenção nessa parte. Cheguei no espiral, dividi a linha em dois.
Ó, dividi a linha em dois. Tanto faz qual cor você vai escolher, tá? Aqui não tem muita importância. Qualquer linha serve. Eu vou pegar a amarela aqui, por exemplo, tá? E vou passar ela direto na agulha, de frente para trás. Vou pegar a primeira, então, que no caso a minha é amarela, e vou passar na primeira agulha. Ó, como vocês podem ver, eu já passei a linha do espiral direto pela primeira agulha, que é a agulha que tá do lado direito da tela, tá? Então, essa primeira agulha aqui, eu passei a linha amarela, puxo devagarinho e deixo a linha ali pra trás. Agora, eu vou pegar a linha roxa, tá vendo a linha roxa aqui, ó? E vou passar a linha roxa por esse cantinho daqui, tá vendo que tem esse ferrinho, ó? Tem um ganchinho aqui, ó, esse ganchinho. Eu vou passar ela por detrás desse ganchinho, ó, dessa maneira. E agora sim, vou passar ela na segunda agulha, que é essa agulha da esquerda, da frente pra trás, dessa maneira. Tá vendo, ó? E aí, eu passei por ela normalmente, e aí eu posso deixar junto com o amarelo aqui, ó, no cantinho de cá. Então, a única diferença é que até esse espiral a gente vai passar a linha normalmente, e depois uma das linhas vai na primeira agulha, direto, e a outra linha vai depois do espiral passar por esse ganchinho, e aí vai direto para a segunda agulha, tá? Dessa maneira. Essa é a única diferença, é o ponto importante para dar tudo certo. A linha foi passada, ó, por toda a máquina, pelas agulhas também, tá vendo? Tem linha lija na parte de baixo na bobina. Vou fechar aqui. E agora eu vou pescar a linha lá embaixo. Para isso, seguro, ó, com a mão esquerda a linha de cima, ó, as duas linhas. Devagarinho com a mão direita eu vou descer o volante. Vou subindo o volante e dou uma puxadinha. Tá vendo? Ó, o verdinho meio azulado. E aí já subiu a linha de baixo. Tá vendo, ó? E esse tomzinho aqui. Vou posicionar todas essas linhas por baixo do pezinho e pra trás, tá vendo? É importante deixar pra trás, desse jeito. Antes da gente começar a costurar, que eu sei que vocês querem ver esse pontinho, eu vou dar só mais um aviso muito importante para não quebrar a agulha de vocês. A gente costuma, né, puxar a linha por aqui, ó, desse jeito. Só que eu prefiro, com esse tipo de agulha dupla, não fazer isso, porque tem perigo de entortar a agulha. Se vocês precisarem puxar mais um pouquinho de linha, eu recomendo vocês virem nesse espiral, puxa um pouco a linha aqui, vai ficar aqui, ó, sobrando, e agora sim vocês ajeitam e puxam a linha do pezinho, tá vendo? Porque dessa maneira você puxa todas as linhas aqui e depois vai só acertando sem pressão, dessa maneira, para não entortar a agulha, tá? Porque pode acontecer de entortar a agulha. Então, precisou de mais linha, aqui não tem linha o suficiente, vem no espiralzinho aqui, puxa as duas agulhas de uma vez e depois vem acertando a linha aqui embaixo, que elas vão se endireitar na agulha e vai ficar essa linha maiorzinha, caso vocês precisem. E agora então, já sabendo de tudo, todos os detalhes, vamos costurar. Peguei um tecidinho creme para vocês conseguirem enxergar as cores, ó, tudo bem colorido. E agora eu vou costurar. Como esse tipo de ponto é mais para uma barrinha, para fazer um arremate, um acabamento, a gente costuma fazer da seguinte maneira. É como se fosse uma barrinha. Dobra, tá vendo? Um pedacinho. Vou dobrar um pedacinho para trás.
e vou costurar desse lado. Posicionei então, desci o pezinho e vou pisar lá no pedal, tá? E vou costurar normalmente. E a costura ficou assim então, ó, duas linhas paralelas, uma do lado da outra, e na parte de trás fica esse zigue-zague, tá vendo, ó? Que é em verdinho. E a parte de trás, o interessante foi que eu dobrei, ó, ficou bem preso, e aí não tem perigo de na barrinha ficar soltando, tá vendo, ó? A parte que eu dobrei ficou bem aqui de baixo, então para uma barrinha de calça, de saia, né? É uma costura bem interessante, eu acho bem legal. Mas como vocês viram então, não tem segredo, existem só alguns pequenos detalhes para tudo dar certo. A costurinha então ficou desse jeitinho daqui, ó, tá vendo? E a parte de trás ficou com o zigue-zague. Eu coloquei duas cores para vocês conseguirem ver melhor, tá vendo? E atrás eu coloquei uma cor diferente para vocês conseguirem ver a diferença, né, da costura reta, que fica em cima do tecido, e o zigue-zague, que fica embaixo do tecido. Mas, Rati, se eu fizer uma barrinha, eu vou ter que dobrar e costurar do lado de fora? Precisa de um pouquinho assim de treino, porque normalmente quando a gente costura barrinha, a gente dobra uma e dobra duas vezes e costura pelo lado de trás, pelo lado avesso da roupa. Então você vê aonde tá a pontinha da barrinha pelo lado de dentro da roupa. Nesse caso aqui, vocês vão ter que dobrar e vão ter que costurar desse lado. Se o tecido for mais transparente, que nem esse tricoline aqui, dá pra ver um pouquinho da sombra dessa beiradinha. E aí você consegue costurar bem certinho desse lado pro do lado avesso, sair o zigue-zague. Uma dica que eu dou: se vocês não dominarem e ficarem com medo de na hora de dobrar o tecido costurar errado, eu recomendo vocês dobrarem e colocarem contra a luz. Tá vendo que dá pra ver a sombra? Ó, tecido aberto, tecido dobrado. Se vocês não manjarem muito aí, né, não tiver muito domínio, eu recomendo vocês dobrarem com a luz atrás. Pegar uma caneta, que nessa daqui, ó, que você passa o ferro, o secador de cabelo, ela some. E riscar uma linha. Tá vendo, ó? Eu risquei a linha, tá em rosa, tá vendo? E aí você sabe que na hora de você passar a agulha, uma agulha tem que estar do lado direito dessa linha que a gente fez e outra agulha tem que estar do lado esquerdo da linha que a gente fez. Então vai passar uma agulha de cada lado e aí vai ficar essa costura bem certinha para na hora que vocês virarem, ó, tá vendo? Ó, ficou uma barrinha bem bonitinha, ó, não tá soltando tecido, não tá desfiando. Então é uma dica para vocês conseguirem costurar, caso vocês não dominem muito, né, e tiver com medo de na hora de dobrar, não costurar no lugar certo. O vídeo de hoje foi esse então, eu espero que vocês tenham gostado e também que vocês tenham entendido como que funciona, como que passa a linha, como que troca a agulha, tudo bem certinho. Eu tentei explicar o melhor possível para vocês conseguirem entender. Eu espero ter ajudado. Deixa nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm alguma dúvida, se vocês tiverem eu posso responder em outros vídeos dessa série, né, que vai continuar, tá? O próximo vai ser limpando a máquina, depois estilizando ela, pintando, né, dando um up, uma mudadinha na cor dela. Então acompanhe os vídeos aqui no canal, que conforme vocês forem deixando um comentário com dúvidas, eu vou respondendo em vídeo mesmo, pra ficar mais fácil de ajudar vocês, tá bom? Não esquece então de deixar seu like, se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder as notificações. Vou deixar dois vídeos aqui, o vídeo anterior e esse aqui vai ser o próximo, assim que sair eu coloco ele aqui pra vocês assistirem, tá bom? Não esquece então de deixar seu like, assiste os outros vídeos dessa série, nessa máquina, e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye!